Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição de Safras. Hoje vamos falar sobre um insumo agrícola fundamental, principalmente quando falamos de sustentabilidade e produtividade, o gesso agrícola. E não vamos falar de uma maneira generalista, a gente vai falar de uma forma regional, sobre a importância, o uso, resultados, o manejo do gesso na região sul do Brasil. E para falar sobre esse assunto tão interessante e tão importante para o agronegócio, eu tenho dois convidados super especiais aqui comigo. Eduardo Silva e Silva, que é diretor técnico na Sugesso Agro, está aqui hoje para representar essa super empresa aí do setor. Seja bem-vindo pela primeira vez, Eduardo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui e eu espero que hoje nós façamos uma conversa muito rica em prol de uma agricultura mais sustentável, né, e maior produtividade para o produtor. Excelente, Eduardo. E para compor a mesa aqui com a gente está o Bruno Benatti, que também é engenheiro agrônomo e é gerente de produtos aqui na Mosaic e também está pela primeira vez no podcast Nutrição de Safras. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, Débora. Olá, ouvinte. Bom estar com vocês aqui para a gente debater um pouco sobre o gesso, que é algo fantástico na agricultura de longa data, e ver o que a gente tem para o futuro aí, né, Eduardo? Excelente. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. A primeira pergunta, pessoal, eu queria entender um pouco a importância do gesso agrícola na agricultura do sul do Brasil. E a gente entende que os últimos anos passamos por grandes desafios na região, como as secas, né, que a gente teve nas últimas safras. Vocês podem trazer esse panorama para a gente nesse comecinho da conversa? Bem, eu diria o seguinte, eu penso que a importância dessa matéria-prima, ela começa pelo próprio conceito que o Ministério da Agricultura dá. Na Instrução Normativa 35 de 2006, né, no artigo 1º, parágrafo 4º, traz que condicionador de solo é um produto com capacidade de melhorar química, física, biologia, podendo recuperar área degradada, inclusive. Tá? Esse é o gesso. Sim. Tá? Então, vocês imaginem um produto que tem a capacidade de melhorar química, melhorar física, melhorar a biologia direta ou indiretamente, né? Isso por si só já o torna importante. Tá? E o torna mais ainda frente aos desafios que nós temos de mudanças climáticas. Tu concorda, Bruno? Plenamente, né? Principalmente, como a gente pode falar mais para frente, né, em relação ao resultado que o gesso vai trazer, né? Principalmente quando se fala em perfil de solo. Perfil de solo, a gente cada vez mais tem se falado da importância de perfil de solo, mas o que é perfil de solo, né? A gente vai abordar hoje um pouco mais do sul do país, mas de certa forma, tanto o Brasil, com as suas particularidades regionais, ele tem uma questão comum, que é nossos solos, de modo geral, são pobres em nutrientes, são solos ácidos, com isso são solos que precisam ser trabalhados quimicamente para que a planta possa expressar o seu potencial máximo produtivo, né? Não, perfeito. E considerando toda essa importância do gesso em questão de construção do perfil de solo, no sul a gente viveu recentemente a questão das enchentes. Enchente a gente sabe que impacta solo produtivo. Como ficou essa questão e como o gesso pode ajudar nesse processo de reconstruir esse perfil de solo para que ele também possa vir a se tornar ainda mais produtivo num cenário futuro? Perfeito. Vamos lá. Há um ponto que eu acho muito importante compartilhar com o ouvinte, que é a questão do termo construção de perfil. Tá? Hoje nós iremos tratar da construção de fertilidade de perfil. Sim. Porque o perfil ele foi construído ao longo do tempo, tá? Por fatores de formação. Aí o que acontece? Agora eu vou fazer um link com o Rio Grande do Sul. Nós temos um extremo climático em que há uma enchente e que lava esse perfil construído pelo tempo e o perfil construído pelo homem. O perfil pelo tempo são os horizontes e o perfil pelo homem é a fertilidade, principalmente, e a estrutura, né? Então, o que agora eu posso fazer? Eu vou ter que, de certa forma, transformar o que restou, que muito da parte atingida perdeu praticamente a estrutura, toda a sequência de horizonte, e eu vou ter que proporcionar aquilo ali, condicionar com uma velocidade do homem, porque o tempo de formação é algo que está fora do nosso alcance, né? Um ambiente propício para que a área que ele tem, tira o sustento, que ele produz o grão, né? Ou produz a pastagem para produzir leite, ele seja o melhor ambiente de produção possível. Aí entra o gesso. O gesso ele é uma ferramenta indispensável
Se nós formos imaginar uma escada com 3 degraus, o gesso ele está no primeiro degrau, é o degrau da correção. Só que ele também está no segundo, que é da manutenção. Então, quando eu corrijo, que eu tiro aquela acidez que o Bruno trouxe, que eu começo a levar a alumínio a teores não tão maléficos à planta, né? Que eu começo a permitir que a minha planta comece a enraizar um pouco melhor, né? Quando eu corrijo isso, que eu ajeito esse primeiro degrau, eu vou para o segundo. Aí o segundo qual é? Se eu já ajeitei a parte de cima, o desafio agora é começar a construir a parte de baixo. Aí eu dou o start com força na construção de fertilidade de perfil. Então é uma ferramenta que eu acho pouco provável que se deixe de lado em algum momento. O que pode acontecer no máximo, como eu já vi no campo, e eu não sou um engenheiro agrônomo só de escritório, eu vivo no campo, tomo chimarrão com o produtor, né? Seja no Paraná, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, pode pular 1 ano, até 2, mas no outro volta a usar gesso. E trazendo um pouco da enchente, né? Esse excesso de chuva, não necessariamente a enchente, mas o excesso de chuva faz com que a dinâmica de nutrientes no solo aumente, né? Porque muita água ali no solo, ela vai percolar no solo, né? Ela vai descer no solo e com isso ela acaba carreando nutrientes. Então, um excesso de chuva, como a gente viu, pode ter levado para camadas mais profundas do que a planta está com raiz ali. Então, basicamente, quando se tem esse excesso, em alguns casos a gente tem que quase iniciar do zero, né? Voltando a fazer práticas de calagem, fazendo prática da gessagem, para daí sim construir esse perfil do solo e aí então fazer a adubação, né, que vai levar os demais nutrientes para as plantas. Mas nesses anos é importante lembrar que, olha, áreas que foram afetadas com excesso de chuva, provavelmente a resposta vai ser muito grande ao uso de gesso nos anos subsequentes, né? Sobre resposta, é importante a gente trazer também que ambientes que eu torno o gesso mais responsivo. A presença de acidez, eu diria até superficial e subsuperficial, porque eu tenho alumínio também nas camadas superiores, tá? Anos em que eu tenho algum tipo de estiagem, estresse hídrico ou seca severa. Solos que eu tenha baixo teor de cálcio, porque ele tem um cálcio muito rápido comparado, por exemplo, a um carbonato, a um próprio óxido, que é mais reativo que o carbonato, mas mais lento que um sulfato de cálcio, que é o gesso, tá? E ambientes pobres em enxofre também. Então, o enxofre, ele é um macronutriente que, apesar de estar na legislação vigente, como macro secundário, sim, a mim ele sempre foi essencial. Tanto é que se nós fizermos uma revisão das principais culturas cultiváveis na região sul, eu diria até que boa parte do país, tá? Se nós fizermos uma estratificação de quanto que se demanda de macronutriente, o enxofre e o fósforo estão ali, ó, no ladinho do outro. Ué, se a gente ama fósforo, por que a gente não pode também amar o enxofre? Concordo. E enxofre tem de monte dentro do sulfato de cálcio. E leva de brinde ainda um cálcio super rápido, né? Que está ajudando a aumentar o produtor sabe do que eu vou falar agora. Saturação de base. Ele pode não querer, muitas vezes, se aprofundar muito num laudo químico de solo, mas ele sabe que altas saturações significa solo fértil. Bom, agora a gente entendeu o cenário de importância do gesso agrícola. Eu queria entender como o produtor do sul aplica gesso. Qual é a necessidade desse solo, como tem sido feito, como seria o ideal. Compartilhar essa experiência que você, Eduardo, tem aí de campo junto com os produtores, o Bruno também, que está acompanhando bastante os resultados. Pois bem, essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque essa ferramenta de construção de perfil, ela tem se mostrado mais em regiões específicas, tá? Eu diria que no Rio Grande do Sul está mais concentrada na parte noroeste, pegando, sim, ali de Vacaria, indo até Cruz Alta, tá? Ele desce pela Depressão Central e também chega à Campanha Gaúcha. Santa Catarina mais na região oeste, tá? E no Paraná, região ali de Londrina, indo para o oeste do Paraná, tá? E como é que se baseia a recomendação? Primeiro de tudo, né, aquilo que a gente comentava anteriormente, um laudo químico de solo ele vai ser sempre um bom e um necessário balizador, tá? O segundo ponto é qual equação utilizar. A pesquisa ela evoluiu bastante. Eu fiz uma revisão sobre o desenvolvimento da pesquisa científica na região sul
ela dá os primeiros passos na década de 80, ela entra em ebulição em 90, tá? Principalmente inspirado nos movimentos do Cerrado também. Perfeito. Ok? Mas ainda persiste uma dúvida. Vou usar aqui a equação. Na região sul, a gente vê que a equação do Caires e Guimarães, de 2018, se não me falha a memória, tem sido amplamente aplicada. Tá? Corre em paralelo uma outra equação, que eu acho que é de Souza e Lobato, de 2002, que é 50 vezes o teor de argila. Eu tive a oportunidade de estar no Paraná agora num evento técnico, em que o palestrante apresentou uma publicação científica internacional, em que havia avaliado a aplicação de várias equações, e os melhores resultados foram obtidos na de Caires, né, e de Lobato. Tá? Então, talvez isso venha a trazer mais paz para quem já utiliza desses meios de calibração. Tá? Mas tem uma coisa que eu sou obrigado a falar, que é a experiência do produtor na sua propriedade rural. Muitas vezes ele sabe que existe uma equação, a agricultura de precisão que ele contratou sabe que é necessário usar uma equação de calibração, mas ele opta por usar aquela dose que ele teve uma experiência muito positiva e que ele prefere não errar. Sim. Que geralmente qual é? 1,5 toneladas, 2 toneladas. Tá? Aí vem uma revisão científica lá do Piazzi e Thales Checker, tá? Em que traz uma chave de tomada de decisão de aplicação de sulfato de cálcio. Lá pelas conclusões consta que a dose de 2 a 3 toneladas para aquele cenário avaliado, aí a avaliação foi Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que até Paraguai, tá? Foram as doses mais responsivas e entregaram melhor relação custo-benefício. Tá? Depois ele faz uma análise sobre equações também, que essas equações que trazem a calibração 50 vezes o teor de argila, ou 60 vezes o teor de argila, ou 75 vezes o teor de argila, eles concluem que pode ser 45 vezes o teor de argila. Né? E tem outro ponto também que diz respeito à saturação do alumínio. Geralmente essas equações elas têm como referência nas suas premissas saturações de 20% a 30% de alumínio ou mais. Tá? Na conclusão desses pesquisadores, a partir de 10 já tem que entrar com gesso. Então, qual é o resumo disso tudo? Tá? Na revisão desses pesquisadores do Rio Grande do Sul, as premissas elas ficaram menores. Então, antes eu tomava a decisão de só quando tivesse 30 de alumínio, agora 10. Né? Então, isso está me dizendo para que eu tenha que, de repente, estar mais atento a usar mais vezes o gesso. E aí eu estava numa palestra do Caires também, eu gostei muito do que ele trouxe. Ele trouxe lá na conclusão dele da recomendação, né, uma dose cheia, mas ele trouxe também, olha, usem da estratégia também de aplicação parcelada. Então, o que acontece? Às vezes eu faço uma calibração que tem ciência por trás, dá uma dose cheia, o produtor ele às vezes fica ressabiado, será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Tem a opção de ir parcelado. Perfeito. E aí parcelado eu posso fazer 3 anos seguidos, 1 ano e meio, mas não deixem de fazer. Não, ainda, Eduardo, em relação ao que você disse, podendo complementar um pouco, né? São insumos que a gente sempre vai dizer na agricultura tropical. É necessário calcário, é necessário gesso, e são necessários os fertilizantes. Né? Solos tropicais são pobres. E um ponto que eu gostaria também de trazer, né, lá no início, antes de qualquer tomada de decisão, o quanto é importante a gente avisar aos produtores, aos nossos ouvintes aqui, o quanto ainda a gente pode melhorar muito em coleta de solo. Né? Verdade. Tudo vai iniciar de uma boa coleta. Então a gente vê que das análises que são feitas no Brasil, a gente ainda está aquém do número ideal, ou seja, para a gente saber o quanto que eu vou jogar ou como está meu solo, é importante que eu faça essa análise de solo. Quando eu faço uma análise correta, uma análise bem feita, na periodicidade correta, eu vou identificar, mandar para laboratório idôneo, saber o que tem naquele solo, né? Contribuindo daí um pouco em relação ao que já foi feito, eu acho que a ciência é isso, né, Eduardo e Débora? É a nossa evolução. Então, todas as fórmulas que foram feitas anteriormente foram ótimas para aqueles momentos, né? E a ciência vem trazendo cada vez mais evolução, a agricultura vem trazendo cada vez mais evolução. Acho que a gente nunca
atuando com solo, planta, a gente nunca para de evoluir, né? Verdade. E aí essas novas, então isso contribuiu bastante, essas fórmulas de períodos atrás, e agora fórmulas mais modernas, talvez com maior base de dados, né? Até falando um pouco mais sobre essa fórmula do Kairos, né? Que é uma fórmula, acho que é a mais nova que tem, pelo menos a que eu tenho conhecimento, em que basicamente se diz: eleve para 60% de cálcio a saturação, a CTC efetiva do seu solo, que você vai ter boas respostas, ou você vai reduzir a limitação do crescimento radicular. Simplificadamente, quando eu ponho os cátions do meu solo sendo 60% ocupado por cálcio, eu não vou ter o alumínio tóxico, eu vou ter cálcio, a raiz vai crescer, né? Então a fórmula do Kairos ali, ela preconiza 60% da CTC efetiva, é o que eu quero chegar. Então quando a gente pega a fórmula do Kairos, né, onde preconiza que olha, veja a sua CTC efetiva, 60% dela deve estar ocupada com cálcio. Então CTC efetiva vezes 0,6, você subtrai o que você já tem de cálcio ali, essa diferença que faltar, você vai multiplicar por um fator que é o 6,4. E isso basicamente ele simplificou esse 6,4, que é o quanto de calcário, o quanto de gesso você precisa para atingir a CTC efetiva a 60% ocupada com cálcio. Então ali eu não vou ter o alumínio tóxico, eu vou ter o cálcio e eu vou ter então um ambiente que proporciona o crescimento das raízes. O Bruno trouxe pra gente aqui até, o Eduardo também comentou a questão do calcário. Eu sei que calcário e gesso são insumos com propostas diferentes e utilidades diferentes. Vocês podem trazer essas diferenças pra gente, pra ficar claro pela última vez aqui pra nossa audiência? Posso trazer, Bruno? Por favor. Assim, antes de tudo eu quero contar uma historinha. Por incrível que pareça, tem gente que liga lá para nossa empresa pedindo cotação de gesso, pensando que gesso é calcário, né? É como tu trouxesse aqui, a gente tem que, de uma vez por todas, trazer as diferenças. Primeira grande diferença, que é normatizada inclusive. O que se chama de calcário é um nome carinhoso que a gente dá na agricultura, mas na lei se chama carbonato de cálcio, ou carbonato de cálcio e magnésio, ou carbonato de magnésio, tá? Carbonatos, óxidos, silicatos são corretivos de acidez. Atuam sobre as fontes que causam acidez e que mexem naquele pH do solo, que a gente conhece, tá? O sulfato de cálcio, gesso, no nosso caso fosfogesso, né, Bruno? Porque vem o fósforo, esse prefixo vem de fósforo, porque a gente está falando aqui de um fosfogesso que tem até 1% de P2O5. Depois a gente pode até aprofundar um pouco nisso, né? Ele não corrige pH. Porém, ele atua sobre uma fonte de acidez, que é o alumínio. Então vocês imaginem, eu tenho uma coisa, eu tenho outra. Uma vai agir, que é o carbonato de cálcio ou corretivo de acidez. Vai agir principalmente sobre hidrogênio, tá? Porque a acidez é H mais Al, tá? E o Al também é uma fonte de H, tá? Então imagine o gesso com uma velocidade 150 vezes maior que o carbonato. Então é colocar um carro super veloz num carro lento, tá? Mas tudo é carro, tudo é importante. 150 vezes mais rápido, atacando o alumínio. E, numa forma mais cadenciada, que é o carbonato atacando hidrogênio, imagine o quão rápido eu posso corrigir mais esse solo, tá? Então, na verdade, o que há é uma dobradinha. Então, o calcário, cálcio, magnésio, ele possui geralmente cálcio e magnésio, não tem enxofre, tá? Tem uma solubilidade baixa, tá? Ele pode ser calcítico ou cálcio mais magnésio, isso vai depender das proporções, tá? O poder relativo de neutralização confere a ele a capacidade de mudar o pH, e o ideal é ele incorporado, visto que ele é pouco solúvel. Mas no sistema de plantio direto, há uma premissa de pouco revolvimento. Então, muitos dos adeptos aplicam ele sobre superfície. Aí eu tenho um desafio operacional. Como é que eu faço algo que é pouco solúvel, aplicado em superfície, ter uma performance como eu gostaria?
há dados científicos que mostram que, mesmo aplicado sobre superfície, ele apresenta resultados. Só que também há outros dados que mostram que ele desce em torno de 3 centímetros a cada ano. E a gente está falando aqui no começo, desde o início, de perfil. E o perfil do SESB é o quê? 2 metros de profundidade? Por aí. Hoje vamos ser modestos, vamos falar só até 40. Agora vocês imaginem um produto que chega em 3 centímetros a cada ano. E a gente tem que conquistar 40 centímetros. Então não tem escapatória. Entre o gesso que tem cálcio e enxofre, 150 vezes mais solúvel, não corrige pH, mas o enxofre neutraliza o alumínio. Tá? É um enraizador, porque o cálcio dele solúvel se concentra nas raízes, aumenta a capacidade da raiz se aprofundar no perfil. Lá no início da nossa conversa, na parte do benefício dele físico, ele é um floculante de argila. O alumínio é um floculador de argila, só que o alumínio é tóxico para a planta. E quem é o segundo melhor floculador? Cálcio. Mas qual o cálcio? O cálcio do sulfato de cálcio, que é mais rápido e mais solúvel. Tá? E aí, a gente tem conversado muito, existem muitas agendas de carbono. Vamos lá. Se eu coloco mais raiz tem lignina. Lignina é cadeia de carbono altamente recalcitrante. A planta chega, foi colhida, caiu, deixou a raiz. Se deixou a raiz, eu estou deixando carbono. Então, plantas mais enraizadas, eu estou deixando mais carbono para o sistema. Então, o gesso está também beneficiando mais essa agenda de estoque de carbono. Tá? E também, em se tratando de carbono, aí eu fecho o triângulo do condicionador, onde há carbono à vida, aí vem toda uma história de microbiologia de solo por trás disso. Direto ou indiretamente, é inevitável que o gesso favoreça. Bom, Eduardo, mais uma vez aqui, complementando, né, quando a gente fala entre calcário e gesso que são parecidos, né, ou parecem iguais, mas são diferentes, né, talvez seria como a gente comparar sal ou açúcar, né? Quem olha de longe, a gente olha de longe, sal e açúcar parece igual, né? Mas de perto e a sua essência, logicamente, é diferente, né? Então, calcário, lógico, é algo que vai aumentar o pH do solo, fornecer cálcio, magnésio e não vai movimentar, né? Ou vai movimentar muito pouco. O gesso é outro produto, certo? Ele vai atuar mais em profundidade, vai fornecer cálcio, vai neutralizar o alumínio tóxico em profundidade e vai promover crescimento ou vai promover a formação do perfil do solo, né? Então, se fala em perfil de solo, só vai ter o gesso quem vai ter essa grande movimentação no perfil do solo. Mas eu também queria resgatar sobre o que você comentou entre gesso e fosfogesso, né? Se a gente puder, gesso, fosfogesso, é tudo igual? Qual que é a diferença? Qual que a gente teriam gessos diferentes no Brasil, Eduardo? O que é essa diferença? Tem diferença e o que são elas? Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns gessos, inclusive de fora, tá? Porque a empresa que eu atuo, ela é uma empresa bastante experimentadora e investigadora, né? Daquilo que ela comercializa. Tem diferença? Sim, e muito. Tá? O gesso de gipsita que tem lá no Araripe, eu acho que é no Nordeste brasileiro, né? É um gesso que não tem fósforo. Ele, inclusive, ele é dividido em classes, porque ele tem uma finalidade também para placas, né? Essa placa de gesso mesmo, para construção civil. E parece que lá até existem construções à base dessas placas, porque o clima permite. É um clima seco, clima quente, né? Em contrapartida, o fosfogesso ele é oriundo de um processo da fabricação do ácido fosfórico. Tá? E, então, para cada uma quantidade de ácido fosfórico, produz uma outra quantidade de sulfato de cálcio, fosfogesso. E por que fosfogesso? Porque, historicamente, todo fosfogesso, independente se o processo de produção do fosfórico é em Minas, é em São Paulo, é em Imbituba, ele deixa como herança de 0,8% a 1% de P2O5. Então vejam só a importância. A gente traz aqui uma discussão sobre o cálcio, enxofre, todo esse condicionamento e os benefícios trazidos aqui no início, né? Enraizamento, população das argilas, aumento de saturação de cálcio, neutralização de alumínio, suporte a veranico, tá? Acesso das raízes à água em profundidade. Além de tudo isso, eu tenho um aporte de fósforo, né? Que é uma fonte super finita no mundo. Tá? Se não me engano, é o fósforo e o boro. E agora tem uma turma falando que é o magnésio também. Tá? Eu tenho que valorizar isso. Então, o produtor vai lá, mesmo aquele que não abre mão de
de seguir só aquela receitinha dele de 1.500 quilos por hectare ano. Ele tem que fazer, em cada 1 tonelada, se for 1% de P2O5, ele estava dando 10 quilos. Né? Então, a hora que a gente começa a comparar isso com o valor do P2O5 de fontes convencionais granuladas, começa a fazer conta, aí aquela relação custo-benefício ela vai para a estratosfera. Tá? Então a diferença começa por aí. Uma é de rocha, a outra é oriunda de um processo industrial e que deixa como uma herança muito positiva o P2O5. Legal. Até trazendo um pouco de informação para o nosso amigo ouvinte, né? Só para se ter uma ideia, a Mosaic, né, é uma grande produtora de ácido fosfórico e um número básico que se tem é quando eu produzo 1 tonelada de ácido fosfórico, eu gero em torno de 5 toneladas de gesso, né? E esse gesso daí, como você disse, pode ter ali um residual de fósforo. E como é importante, né, quando a gente fala aí, você comentou, mas eu queria salientar, 1% pode parecer pouco, né? Mas 1% a cada 100 quilos de gesso, eu estou levando 1 quilo só de fósforo. Mas quando a gente aplica 1 tonelada, que vai dar esses 10 quilos de fósforo, que basicamente seria relativo a dizer que quase 50 quilos de super simples, que vai estar sendo aplicado ali, né, de um fósforo que pode ser absorvido pela planta, né? Com a vantagem que ele está entrando muito mais cálcio e enxofre. Então, Sim. Nessa relação, o super simples está perdendo. Né? Ponto pro gesso. É isso daí, mais uma vez ponto por gesso, mostrando a essencialidade Fantástico. num clima tropical, na nossa agricultura tropical, né? A importância de todos os insumos, mas o quanto é importante o gesso presente na construção de perfil de solo, né? Com certeza. Eu não vejo, de novo, eu vou reafirmar. Não é porque eu trabalho com gesso desde sempre, tá? Eu não vejo como a gente fazer agricultura sem essa ferramenta de construção de perfil. Tá? E detalhe, mais regiões perceberão essa essencialidade, essa necessidade de gesso, e ele vai passar a ser um produto cada vez mais disputado. Pode anotar aí. Há muitos anos atrás, eu falei para o dono da empresa que eu trabalhava, eu dizia assim para ele, eu olhava aquela pilha de gesso, eu falei assim, isso aqui para mim é ouro branco. E ele achava interessante, né? E aí, o que acontece? A gente foi entendendo cada vez mais essa matéria-prima, a gente vê que ela tem uma infinidade de potencialidade de aplicação agrícola, a gente tem muito ainda a conquistar, tá? Pecuária ainda também, tá? Então, ele tem uma possibilidade, uma versatilidade de atender várias frentes do agro, tá? Mas vamos devagarzinho que a gente ainda tem que primeiro conquistar os espaços que ele precisa ainda alcançar, tá? Sim, com certeza. E aproveitando, foi uma aula aqui de informações importantes sobre a comparação aí dos tipos de gesso, considerando também a questão da calagem. E há uma prática, não sei se tão comum, a gente chegou a conversar sobre ela, de aplicar gesso e calcário juntos. Por que não é interessante fazer isso na prática ali para os produtores? Vamos lá. Eu penso que há um pró e alguns não prós, para não dizer contra. O pró é que numa operação só eu aplico os dois. Sim. Então eu tenho uma entrada na lavoura, né? Então numa pancada só eu já aplico os dois. O outro lado da moeda é que eu desconheço uma equação que calibre uma dose baseada cientificamente e validada em várias regiões do país, que esteja pronta para a gente aplicar e calibrar uma dose de aplicação. Tá? Outro ponto, eles têm solubilidade diferente. Tá? Eu preciso entender a mistura dos dois, eu estou querendo buscar o quê? Muitas vezes o que eu vejo que dá certo é o seguinte, o produtor fez uma calagem e depois ele fez uma aplicação do fosfogesso. Tá? Mas também existem casos que eu pude acompanhar de produtores que queriam fazer o sulfato de cálcio ou fosfogesso antes. E a gente acompanhou. E aí o fosfogesso antes também foi muito bom o resultado. E tem um produtor que não adianta, ele quer fazer junto, ele faz junto e o resultado também é bom. Então assim, ó, de novo, o fosfogesso ele é uma matéria-prima tão versátil que em se tratando de calcário, ele vai bem antes, ele vai bem durante, ele vai bem depois. Ele não está preso só no depois. Sim. Pelo menos são as experiências que eu colho a campo com o produtor, acompanhando e medindo.
Não é achando, é medindo. Fazendo análise de solo antes, análise durante, análise depois. Tá? E aí, inclusive, há uma outra corrente de pesquisadores que até defende a ideia de aplicar o gesso antes, por conta que a acidez da solução do solo ajudaria a aumentar a velocidade dele de reação. Tá? E ele, como um condicionador, ele estaria abrindo alas para tudo que vem depois, inclusive o calcário. Tá? E aí, se eu tiver um tempinho ainda, um cafezinho, eu queria trazer só um case que é interessante. Vamos falar bastante de case em seguida. Tá? Eu estava lá em Campos Novos, Canoinhas, Santa Catarina. E aí tinha um produtor que queria aumentar a saturação de cálcio na CTC. Tá? Aí a gente começou a aplicar sulfato de cálcio. E aí o que aconteceu? Eu comecei a acompanhar no perfil a gente acompanhou durante 1 ano e meio. Só que a gente percebeu que o cálcio aumentava, mas lá pelas tantas o magnésio aumentou também. E aí ele me perguntou, o magnésio também aumentou, como é que pode isso? Deu, e agora o que eu vou responder para esse produtor? Se o gesso não tem magnésio. E eu não queria dar o braço a torcer, perguntando o que ele tinha aplicado antes, né? Aí eu fiquei pensando, aí eu não teve mais saída, eu perguntei para ele, tu andasse fazendo alguma calagem? Eu apliquei 7 toneladas de calcário dolomítico. E não me falou. Aí eu comecei a fazer conta. Aquele magnésio que estava entrando no solo, no perfil, era o magnésio do dolomítico. Tá? Aí eu pergunto para vocês acham que no condicionamento do gesso, o gesso não ajuda o cálcio e o magnésio do calcário a entrar no sistema? Claro que ajuda. Com certeza. Ele ajuda porque se não for pela raiz, vai ser pela argila. Ele é mais rápido, ele abre alas mesmo. Então, assim, comigo não funciona essa coisa, agora tira ele e bota aquele. Sim. Eu penso que os dois trabalham bem junto. E assim, se tu não tiver fôlego para apagar um incêndio, só tiver força para apagar uma fogueirinha, vai no gesso que o acerto é mais garantido. E para a gente aproveitar o episódio aqui, como a gente está desmistificando diversos pensamentos, né? Concordo. Já foi dito que, olha, o gesso pode tirar o potássio do solo, o gesso pode tirar o magnésio do solo. Qual que é a experiência, o que você poderia dizer? É fato que isso pode acontecer ou não? Que o gesso vai tirar o potássio ou o magnésio do solo? Vamos lá. Essa é uma pergunta boa e durante muito tempo essa questão do gesso lava potássio foi o fantasma do produtor, né? Então, assim, já foi sacramentado que não lava coisa nenhuma. Tá? Por quê? Porque existe uma coisa chamada, alguém já estudou para isso, chamada série heliotrópica. Então, primeiro, o sulfato vai querer ser... Primeiro vem o hidrogênio, apesar de ser monovalente, ele é o mais ativo. Depois vem o alumínio, depois vem o cálcio, depois vem o magnésio, depois vem o potássio, depois vem o sódio. Então, o sulfato ele prefere se ligar com todo mundo primeiro do que o potássio. Inclusive o alumínio. Então, ele vai se ligar primeiro com o alumínio para neutralizar o alumínio e mandar embora. Depois ele se liga com o cálcio, depois o magnésio e depois o potássio. Em que situação, de repente, eu poderia ter problema? Numa situação em que o produtor errou a mão faz tempo lá atrás, fez uma adubação extremamente potássica, o solo está todo desequilibrado, as bases não estão equilibradas, o cálcio está baixo, o magnésio está alto, o potássio está nas alturas, aí sim, aí até a água lava o potássio. Vocês sabiam que irrigação lava potássio? Então, não dá para botar a culpa no fosfogesso, desculpe. Em situações em que o potássio vai embora, foi uma falta de perícia de quem aplicou potássio. De certa forma, a gente tem um pouco em teoria, né, de que o potássio, aí o ideal é ocupar de 3 a 5% da CTC. Né? Quando ele passa de ocupar 5%, vai ocupar 6, 7, 8%, e que em alguns solos acontece. Né? Isso daí sim aí pode ter uma lixiviação, vamos dizer, de potássio, e essa perda de potássio, né? Mas em solos de 3 a 5%, posso aplicar tranquilamente o gesso, que vai manter o potássio ali e vai ter a ação do gesso em profundidade e construir o perfil do solo. Né? Posso trazer para cá um case de uma situação que eu nunca vou me esquecer? Foi no Planalto Norte Catarinense. O que aconteceu? Final do ano, o produtor ligou lá para a nossa empresa e disse que o fosfogesso causou deficiência de potássio na planta. Eu falei, não pode ser. Aí eu saí e fui lá, 17 de dezembro. Fui lá na propriedade dele, olhei a soja, olhei o milho. E tinha um sintoma de deficiência, não era de potássio. Na verdade era de potássio, mas
Eu tava olhando assim, pá, mas não pode ser, isso aqui tá acontecendo alguma coisa. Aí eu cheguei e pedi a análise de solo dele. Aí eu olhei a análise de solo, antiga, para variar. Eu tava no ano X, ele tava uns 5x para trás, né? Mas mesmo assim, vamos se esforçar, Vamos. né? Daí chegou, eu falei assim, e esse magnésio aqui que tá estourado? Tu tá falando de saturação, 38% na CTC. Ocupada com magnésio. Magnésio. Quando o ideal aí seria 15, 20%. Aí eu falei para ele, como é que o senhor tem adubado de potássio? Ele tinha feito já naquele ano 600 quilos de K2O por hectare. E a planta estava deficiente de potássio. Eu falei, olha, isso aqui está claro para mim um efeito de antagonismo do magnésio, fruto do excesso de calcário dolomítico que o senhor tem aplicado continuamente por incentivo da prefeitura, por troca de grão. Então foi uso indiscriminado, né, do corretivo de acidez. Então o efeito inibitório do potássio foi por conta do magnésio. Tá? Não tem nada a ver com sulfato de cálcio. Aí fiz análise de tecido foliar, fiz análise de solo, fiz um baita no relatório, e aí ele se convenceu e de fato, o culpado aqui foi o magnésio, não tem nada a ver com fosfogesso. Eu acho que de certa forma, né, sempre a agricultura é o manejo de diversas ações, né? Sejam insumos, água, clima, planta, genética, e o homem ali atuando sobre tudo isso, né? E aí a gente, quando olha muito, logicamente que uma coisa é a teoria, mas com base científica, né? O quanto é importante o balanço de cálcio, magnésio e potássio, né? Quando eu tenho ali 50%, 60% da CTC ocupada com cálcio, 15% a 20% ocupada com magnésio, 3% a 5% ocupada com potássio, eu posso dizer que eu estou num solo equilibrado, né? Se eu usar muito calcário ou pouco calcário, vai ser prejudicial ao sistema. Se eu usar muito gesso ou pouco gesso, vai ser prejudicial ao sistema, ou mesmo qualquer fertilizante, qualquer um excesso de semente ou uma deficiência de semente vai causar um stand de plantas não adequado, e isso vai sempre refletir na produtividade, como que a planta opera melhor naquele sistema, né? Sobre equilíbrio, é importante a gente estar atento, que quem aqui sabe daquela curva, aquela famosa curva de disponibilidade de nutriente do Malavolta, tá? Existem micros e macros, que eles estão mais disponíveis em pH ácido, outros mais alcalino, né? Então tem que tomar cuidado com essas estratégias de supercalagem, porque a gente pode, de repente, estar tapando um santo e destapando o outro. Tá? Daqui a pouco eu estou pensando numa agronomia só no pH, esquecendo que por trás disso existe mais aí uma série de indicadores químico, físico e biológico. Se a gente for ficar só na química, eu vou dizer para vocês, se eu não me engano, a cada 1 ponto de pH para alcalino, eu reduzo a solubilidade de zinco em 100 vezes. Tá? O boro, aplicado em ambientes alcalinos, ele fica na forma não assimilável pela planta. Tá? Então, estou falando só de micro. De repente, para fontes de P2O5, eu posso ter ele ligado a cálcio. Não é que eu vou perder, mas ele pode demorar a voltar. Né? Então, é só uma chamada de atenção sobre isso, tá? Para que nós façamos aí uma reflexão crítica na hora da tomada de decisão. O excesso de calcário, normalmente, de acordo com a curva que você falou, né, ele reduz a disponibilidade dos micronutrientes catiônicos, né? Principalmente zinco, cobre, manganês e ferro. Né? E essa é outra vantagem do fosfogesso, não altera pH. Sim. Né? Então eu posso aplicar o fosfogesso, ele como não altera pH, ele não interfere nessa escala de disponibilidade. Tá? Pelo contrário, muitas vezes ele acaba até protegendo aquilo que facilmente estaria dissolvido ou facilmente lixiviado. Perfeito, pessoal. E considerando todas essas informações que vocês muito bem nos trouxeram, como a gente pode esperar que o gesso impacte uma lavoura, o seu desenvolvimento e a sua produtividade em anos de alta produtividade, em anos de baixa produtividade, em anos mais desafiadores ou em anos que ocorra ali tudo bem? Como que vocês podem trazer já em resultados que vocês tenham visto a campo toda essa questão do gesso? Em anos em que eu tenho maior adversidade climática, a diferença ela ainda é maior. Em anos que eu tenho certa estabilidade climática, ele protagoniza, no meu entendimento, a construção de perfil. Não somente a capacidade de infiltração mais de água, mas também a construção de perfil. Tá? Todas as vezes
eu posso até ter um clima, vamos dizer assim, uma produtividade razoável, boa, né? Mas talvez nesse período que eu tive até uma boa pluviometria, eu fiquei lá 10 dias, 20 dias, né, sem água. Isso já se reflete na produtividade da planta. Apesar de ter sido boa, houve uma quebra que eu não enxerguei. A semente, quando sai lá da gavetinha da desenvolvedora, ela sai com capacidade de 150 sacos por hectare. Aí eu colho 70. Então eu não produzia, eu deixei de perder, né? Então, seja bom ou seja ruim, o fosfogesso ele sempre vai manifestar um benefício. Publicações, tá? Gramíneas, ganhos de 14% a 20% na produtividade, tá? Num ano com certo desafio em leguminosa, 15%, tá? Mas assim, de modo geral, o perfil, a construção do perfil, a retirada do alumínio, eu sempre vejo que ele sempre se paga. Seja um ano difícil ou um ano menos difícil. Isso é importante. Tá? Mas o bom é que, se a gente está pensando que o gesso é um formador de perfil do solo, né, que ele vai aprofundar a raiz, é importante a gente lembrar, quando um solo está secando, né, estou num período de florescimento ou qualquer período vegetativo, parou de chover, a gente vai ter o chamado veranico, né? Sim. Esse solo, de certa forma, ele vai secando de cima para baixo. Se eu tenho a raiz mais profunda, essa planta vai demorar mais para sentir a seca. Se eu tenho uma raiz superficial, essa planta vai sentir mais rápido, né? Porque ela não consegue estar pegando água lá de profundidade. E se eu pensar em altas produtividades também, eu preciso ter um maior volume de solo explorado, né? Então, aqui, Débora, eu já fiz uma analogia, mas eu gostaria de fazer outra. Se for possível, Gostamos. Se a gente pensar o gesso como um suplemento utilizado, né? Se eu pensar em alguém desnutrido, eu colocar um suplemento, essa pessoa vai responder? Vai responder pra caramba, porque ela está em déficit nutricional muito forte. Então seria aquela planta que está passando numa seca, num período de seca. Eu estou colocando gesso, ela está conseguindo, eu estou possibilitando que essa planta tenha raiz mais profunda, pegando mais nutriente lá de baixo, né? Pegando mais água lá de baixo. Agora, quando eu penso num outro extremo de uma pessoa desnutrida, seria um atleta de alto rendimento. Um atleta de alto rendimento, quando ele toma, muitas das vezes ele não consegue, via alimentação, ter todos os nutrientes que ele precisa para desempenhar um alto desempenho, né? Então, quando ele toma um suplemento, possibilita que ele consiga tirar ainda mais daquele corpo já hábil. Então, pensando nisso, seria uma planta de alta produtividade, né? Uma planta de alta produtividade que ela não vai passar por estresse, mas o gesso está ali ajudando a ela explorar um maior volume de solo. E aí, independente da planta, se uma coisa é eu ter uma planta que está com a sua raiz a 20 centímetros, outra coisa é eu ter uma planta que está com raiz a 2 metros de profundidade, absorvendo água, absorvendo nutrientes, explorando maior volume de solo, ela vai resultar em maior produtividade, logicamente, né? Então, mais uma analogia para a gente pensar, mas acho que o gesso, fantástico, como o Eduardo colocou, né? Tanto para ano de déficit, mas como ano de alta produtividade, o ambiente de alta produtividade, é um insumo básico e primordial na agricultura tropical. Sem dúvida, e vou trazer também mais uma vivência, tá? Eu estava no Rio Grande do Sul e uma comparação interessante. Uma lavoura de alta tecnologia com sistema irrigado pivô, a outra que não tinha pivô, mas era adepta de fosfogesso, tá? Onde tinha pivô não foi usado gesso e água à vontade. O vizinho sem o pivô, mas gesso à vontade. Pergunta para vocês, quem que vocês acham que nesse ano colheu melhor? Gesso à vontade. O dono do pivô não entendia por quê, né? Porque assim, a tecnologia ela é importante, ela é fundamental. Ninguém mais conhece uma televisão sem controle remoto, né? Todo mundo quer ficar sentadinho e mudar de canal, né? Só que assim, ela não faz milagre sozinha. E existem certas coisas, certas cartilhas, o feijão com arroz, que dificilmente mudam. Então a gente não pode abandonar o feijão com arroz de repente, que é uma boa gessagem, uma boa calagem, uma boa análise, né? Uma correção, para de repente achar que uma máquina, um pivô vai resolver o meu problema da noite para o dia.
Tá? Agora, se quem é dono do pivô e está me ouvindo, ainda há tempo da gente começar a usar fosfogesso, aproveitar esse pivô aí, porque pensa bem, aprofundando a raiz, dando água, aí o céu é o limite, né? Exatamente. Se ele chegou até aqui nesse podcast, ele já foi convencido com certeza. Ô Eduardo, e você falou sobre resultados, né? O que você tem visto em sacas por hectare ou aumento proporcional aí? Falando das principais culturas aí. Vamos lá, vamos na soja, que eu acho que é a principal, né? Inclusive na região... faltou um detalhe. Na região sul, como é que ele é posicionado? Geralmente no inverno, antes da soja. Tá? Show. Eu vejo aí um incremento de 4, 5 sacos a mais na soja, tá? Em doses aí que variam de 1,3 toneladas até 1,5 toneladas. Tá? Já vi, inclusive, em certas situações, doses maiores que acabaram entregando igual a dose menor. Tá? E quando ele se aplica a gramíneas, em geral, milho, aí a diferença é enorme. Estou falando de 10 sacos, 15 sacos. Tá? A diferença é gritante, principalmente em gramíneas. Tá? Há um outro ponto interessante. Eu vejo o resultado também no perfil do solo. Há uma tendência em achar que como já foi trazido anteriormente, que o gesso ele gosta muito da profundidade, mas ele passa pela parte mais superficial também. Eu vejo a participação do cálcio dele na CTC também, na camada mais superficial. Tá? Eu vejo em certos anos o fósforo que aparece total no laudo, que o produtor às vezes se assusta. Eu tinha um monte de fósforo, aí de repente agora diminuiu porque eu apliquei o fosfogesso. Falei, peraí, ela diminuiu porque ela comeu. Antes tu tinha, mas ela não comia. Sim. Então o gesso que tu botou liberou aquilo ali para a planta comer. Sim. Né? Facilitou o processo de disponibilização. Claro, quem é que gosta de segurar fósforo? Óxido de alumínio, óxido de ferro. Né? E o alumínio é um que o sulfato atua. Então, se eu tenho um sulfato trabalhando nele, em tese eu estou liberando mais esse fósforo. Né? Então, de modo geral, eu vejo que ele tem trabalhado nessa questão de 0 a 20, claro, mais intenso de 20 a 40, mas uma certa participação de resultado positivo de 0 a 20. Legal. E eu, podendo mais uma vez complementar aqui sobre resultados, né? Algum tempo atrás eu estava olhando sobre os cases do CESB, né, que é o Comitê Estratégico de Soja Brasil, em que avalia as maiores produtividades do Brasil. Logicamente que o CESB ali tem, para ter alta produtividade, alto rendimento, são diversos os fatores que fazem com que atinjam esses números. Né? Mas olha que legal, Eduardo, dos últimos 6 anos, em 3 anos, o campeão da região sul do Brasil, ele utilizou gesso, todos com produtividades acima de 100 sacos. Então, um pouco do que a gente falou antes, né? Tem diversos manejos, lógico, sim, não é somente um que vai fazer ser campeão ou produzir mais de 100, 120 sacos, mas o gesso, nos campeões das pessoas, dos produtores que mais produziram soja nos últimos anos no sul, metade deles usaram o gesso. Então, a gente vê que, de uma certa forma, por um lado, a gente vê que metade das áreas aí, elas estão utilizando dessa tecnologia, desse produto já difundido a longo prazo, mas ainda a gente tem um potencial muito grande de crescimento ainda, né? De abranger um insumo essencial para a agricultura tropical, assim como o calcário é o gesso. Então, metade aí, a gente poderia também colocar o uso do gesso nessas lavouras. Fantástico, pessoal, fantástico. E agora um momento importante que a nossa audiência sempre gosta. Produtor do Sul que quer comprar o gesso agrícola para a próxima safra, para começar esse manejo. Eduardo, como que faz? Então, pessoal, nós somos a Sulgesso Agro, estamos localizados em Imbituba, Santa Catarina. É um ponto estratégico, 2 quilômetros do porto de Imbituba e aqui distante os principais centros consumidores do fosfogesso. Tá? Somos representantes Mosaic na região sul. Atuamos com uma filial em Cajati, São Paulo, que é onde se encontra a mina da Mosaic, né? E nós vamos deixar os nossos contatos e qualquer coisa é só procurar a Sulgesso Agro, que nós teremos o maior prazer em bem atendê-los.
Fantástico. Estamos finalizando mais um super episódio com insights super valiosos para todos vocês. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados. Eduardo, foi uma honra ter você aqui conosco. Eu aprendi bastante, viu? Eu agradeço, estou feliz, muito estimulado. Acho até que é um tema que merece uma parte 2 de repente. Opa! Fico muito feliz por esse momento. A equipe Mosaic é uma equipe que tem uma boa energia, tem bons propósitos, tem grandes projetos, né? Sugesso Agro também, acho que é por isso que temos essa sinergia. Eu espero voltar aqui mais vezes, talvez, Bruno, para falar de algumas coisas que nós estamos desenvolvendo aí, que também são bastante inovadoras. Olha, spoiler, hein, galera? E envolve fosfogesso, né? Porque acreditamos nessa ferramenta. E além dela trabalhar muito bem solteira, ela trabalha muito bem com outras coisas embarcadas. Mas olha aí. Isso é uma conversa mais para o futuro. Então, gratidão é a palavra que resume bem a minha participação. E espero poder ter alcançado o campo com aquelas dúvidas que o produtor leva consigo, né? Técnicos também, não são só dúvidas de produtores, são de técnicos, tá? E no mais, a gente vai estar sempre aberto aí a bem atendê-los, sendo no podcast ou fora dele. É só ligar para a nossa empresa, para a Mosaic, para a Sugesso Agro, que teremos maior felicidade e alegria em bem atendê-los. É uma parceria muito importante para a Mosaic e a gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, viu, Eduardo? E também agradecer ao Bruno, que já é um parceiro aqui da área de comunicação. Bruno, foi uma honra também ter você. A gente te espera mais vezes para mais temas, hein, Bruno? Débora, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês. Cumprindo o papel da Mosaic, né, de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. E para ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa de forma sustentável, o quanto é importante a gente levar informação de qualidade, não somente por nós, mas por meio dos nossos parceiros, nossos grandes parceiros distribuidores, ajudando o produtor, que no fim das contas é quem faz todo o trabalho, é aquele produtor lá no campo, dia a dia, plantando, cultivando e colhendo os alimentos que o mundo precisa. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. Perfeito, Bruno. É isso mesmo. E para você que está nos ouvindo, a gente vai deixar todos os links, os contatos que o Eduardo mencionou, todos os links de materiais de gesso, que temos bastante coisa legal, bastante coisa completa para que vocês possam se inteirar ainda mais do assunto, na descrição desse episódio. Se você está escutando no Spotify, nos siga. Se você está nos vendo no YouTube, se inscreva no nosso canal. O Nutrição de Safras está em todas as plataformas de streaming como podcast e também estamos nas redes sociais, no TikTok. É só nos seguir por lá também. Até a próxima!